Boa noite a todas, sejam bem-vindas ao episódio 2 do DonaCast, o podcast da saúde feminina. Hoje com um assunto muito interessante, Mulher 40+, como cuidar do seu corpo e dos seus hormônios agora. Então eu vou falar para vocês hoje sobre tudo o que vocês precisam saber e o que está acontecendo com o corpo de vocês agora que vocês chegaram nos 40, dos 40 em diante. Porque essa é uma fase bem difícil para a maioria das mulheres. Eu que atendo muita mulher nessa idade, vejo quanta dificuldade, quanta dúvida vocês têm nesse momento. Por quê? Porque ouvem falar que a menopausa é terrível, que a qualidade de vida piora muito, que é difícil viver nessa idade. Isso fazia parte do passado, né? Agora não é mais assim. Claro que existem modificações muito evidentes com o passar da idade, quanto mais vocês chegarem aos 50 anos. Mas 40 anos seria o marco inicial para nós começarmos a falar sobre hormônios para vocês. Muitas de vocês ouviram falar a vida inteira sobre isso, mas agora, mais do que talvez em todas as épocas da vida de vocês, os hormônios são extremamente importantes. Por quê? O ovário, que produz os hormônios estrogênio, progesterona, em menor quantidade testosterona, à medida que vocês avançam nos 40 anos, ele começa a diminuir a sua produção. Essa produção, ela não cai repentinamente. E aqui vem a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. O mais importante para todas que estão assistindo é saber que quanto antes vocês equilibrarem essas alterações hormonais que vão aparecer com o passar do tempo, melhor. Não tem que chegar aos 50 anos, quando vocês estão morrendo de calorões, quando vocês estão irritadas, quando vocês estão tensas, quando vocês estão com a memória ruim, e nem todas vão ter todos esses sintomas, é que vocês vão procurar ajuda. Não. É desde agora, aos 40 anos. E para que vocês não esqueçam, porque no final desse podcast, eu vou estar aguardando vocês lá no meu Instagram. Então, por favor, quando entrar aqui na televisão o meu endereço, vocês anotem, entrem no meu Instagram, que por 20 minutos eu estarei lá respondendo as dúvidas que vocês ficaram desse episódio do DonaCast. O meu Instagram é Dr. Sérgio Fabris Júnior. Então, como eu estava falando, o hormônio que vocês mais utilizam e que talvez seja o mais importante para vocês durante a vida inteira é o estrogênio ou estradiol. Em segundo, a progesterona. Em terceiro, a testosterona. Ué, muitas de vocês vão perguntar, mas testosterona não é um hormônio masculino? Sim, é o hormônio masculino. Mas vocês produzem tanto no ovário quanto nas suprarrenais e ele tem extrema importância. E à medida em que vão avançando dos 40 anos, começam a aparecer algumas alterações sutis na vida de vocês. E essas alterações são decorrentes do ovário começando a diminuir o funcionamento. Aí, ó, agora entrou o meu Insta aí. Anotem, entrem para depois nós tirarmos as dúvidas. Como eu estava falando, começam a surgir algumas alterações. E aí vem uma das primeiras coisas que muitas mulheres chegam na clínica se queixando. Pô, doutor, eu passei dos 40, estou com 45 hoje, e eu noto uma das primeiras coisas que me acontece é que aumenta a quantidade de gordura na cintura. Eu não consigo mais emagrecer como eu emagrecia antes. Isto já pode ser, sim, o início de uma alteração hormonal pequena. Por quê? O estrogênio que vocês produzem, ele é muito importante para manter o metabolismo mais ativo e para redistribuir a gordura de vocês no corpo todo. E é por isso que é mais fácil aos 30 manter uma cintura fina, quadris mais bem torneados. À medida em que vamos envelhecendo, em que vocês diminuem a função dos ovários, menos ele produz esse hormônio.
E uma das primeiras coisas é essa alteração. Outra que chama a atenção muito de vocês é que comecei a ficar meio irritada, eu diminuí um pouco o meu desempenho no trabalho, não tenho mais tanta paciência com os meus filhos. Claro que isso pode acontecer aos 41, como pode acontecer aos 44, 45 anos. Mas são alterações leves, que já fazem com que vocês devam procurar o ginecologista de vocês para uma avaliação detalhada. Porque essas alterações hormonais, elas vão seguir cada vez mais intensas. E, como vocês estão com 40 anos, vocês entraram no que a gente chama de climatério. O climatério vai dos 40 até os 65 anos e engloba a pré-menopausa, a perimenopausa, que são os 3 anos que antecedem a parada da menstruação. E depois a pós-menopausa, que é o momento em que vocês ficaram 12 meses sem menstruar. Isso indica que vocês estão na menopausa. Então, quando chegou o climatério, vocês estão vivendo nele, começam a apresentar essas alterações, começam a ficar preocupadas, acham que as coisas estão difíceis, aí vem a primeira dica que eu dou para vocês. E as mulheres que estão assistindo com menos de 40 anos, prestem bem atenção, porque podem começar a se proteger, a mudar o seu estilo de vida já a partir dos 30, 35 anos, porque terão muito mais benefícios do que aquela que começou a se cuidar aos 45. Primeira dica, e eu falei para vocês no episódio passado que eu ia incomodar vocês sobre isso, tá aí, eu estou falando de novo sobre a alimentação. Mulher depois dos 40 que não quer engordar, comece a diminuir a quantidade de calorias ingerida e melhore a qualidade dos alimentos. É necessário haver uma modificação na quantidade de açúcar, tem que diminuir. Quanto menos açúcar para o corpo, melhor. E vocês devem ter uma ideia bem clara que o açúcar é terrível para tudo. E, entre outras coisas, mais terrível para o intestino. E hoje sabemos que o intestino não funcionando bem, a mulher não funcionará bem. Ele vai fazer depósito de gordura, vai acelerar o acúmulo de gordura, principalmente no abdômen. Segundo detalhe importante da alimentação é procurar todos os alimentos mais naturais que vocês possam ingerir a partir desse momento. Frutas, verduras, sementes, reduzir os processados, os ultraprocessados. Terceira coisa, tomar muita água, de 2 a 3 litros. Isso são coisas que não custam, é só vocês quererem fazer, é só começar a mudar o estilo de vida para vocês terem o benefício disso desde já e principalmente quando vocês entrarem na menopausa, que não produzem mais os hormônios. Esse estilo de vida vai fazer que vocês vivam bem melhor. Essa alimentação também tem que é necessário que vocês ingiram frutas em maior quantidade, reduzam, além dos doces, a lactose e também o carboidrato. O segundo detalhe importante, e que eu já falei também no primeiro, é exercício físico. É impressionante como na clínica eu escuto todo dia, todas vocês querem emagrecer, todas vocês não querem aumentar o peso, todas vocês querem estar bem fisicamente, bem mentalmente. Agora eu pergunto, e aí, faz exercício? Doutor, mas eu não tenho tempo, mas é difícil, eu não gosto. Então, aqui vai. De novo, na vida não se faz só o que quer, se faz o que precisa. E depois dos 40, exercício de 3 a 5 vezes por semana, de 30 a 50 minutos cada vez, alternando exercícios de musculação, que são os principais. Prestem bem atenção.
nessa idade, para nós mantermos a massa muscular e vocês, mulheres, diminuindo os hormônios, começam a diminuir a quantidade de músculo, é necessário que vocês façam musculação em primeiro lugar. E as que têm mais peso, alterne com exercícios aeróbicos. Claro, qualquer uma pode alternar, mas para que tem mais peso, que quer emagrecer, aí sim, o exercício aeróbico é muito, muito benéfico. Veja que as minhas 2 primeiras dicas não custam nada. Se você não gosta de ir na academia, faz em casa. Pode subir e descer a escada, tem uma esteira em casa, ou faz sessões de polichinelo, ou faz sessões de abdominais, faz sessões de prancha, corre parada. Tudo isso não custa. É só uma questão de persistência e decisão que precisa mudar algo. Quanto mais velho nós ficamos, nosso corpo vai se modificando. E para a mulher isso se acentua depois dos 40 anos. Então essas 2 primeiras dicas aí, anotem. E amanhã comecem a fazer. Vocês vão ver que quanto mais tempo fizerem, persistentemente, mais fáceis serão os resultados. E eu vejo isso na clínica, com as minhas pacientes, porque é essa a orientação que eu dou, e elas vêm muito melhor. Agora, se eu falei que o climatério é o momento em que os ovários começam a diminuir o funcionamento, então, talvez venha aí uma coisa que para muitas é nova, mas na prática não é nova. Nós podemos fazer a suplementação de hormônios desde muito cedo. Eu não preciso aguardar que você chegue na menopausa, cheia de calorões, sem menstruar há 5 meses, com a vagina seca, com a pele seca, cabelo ruim. Claro que não. Para isso, é muito importante fazer uma avaliação detalhada. Se você está usando o método anticoncepcional depois dos 40 anos, isso influencia diretamente em alguns dos sintomas. E fica praticamente impossível, na vigência do uso do teu anticoncepcional, que eu saiba se tu está ou não na menopausa. Ah, doutor, mas eu estou tomando anticoncepcional e eu parei de menstruar. Isso não significa nada. Quanto mais tempo você usar anticoncepcional, maior a tua chance de, na pausa dele, você não menstruar. Isso é esperado. E agora vem um detalhe que eu quero chamar muita atenção para todas que estão assistindo. A recomendação, tanto nacional quanto da sociedade americana, sociedade europeia, é que mulheres que têm mais de 40 anos e que não querem mais engravidar ou que não vão ter filhos nos próximos 3 ou 4 anos, deixem de usar o anticoncepcional e optem por um método melhor, mais saudável, com menos hormônios. Quais são? O DIU, a camisinha, pode, porque já a chance de vocês engravidarem aos 42, 43, ela é bem menor do que aos 30. E também temos o implante anticoncepcional. Mas por que eles e não o anticoncepcional? Primeiro, porque quando vocês tomam um comprimido, ele passa pelo estômago, vai pelo fígado, e o efeito principal dele é bloquear os teus hormônios. Então, eu acabei de dizer que vocês produzem estrogênio, progesterona, testosterona, tomou o anticoncepcional, ele vai lá, primeiro na hipófise, depois no ovário, e ele bloqueia esses hormônios. Então, vocês ficam regidas pelos hormônios que tem no anticoncepcional, e não o de vocês. É diferente quando vocês têm 30 anos, mas agora aos 42, 43, talvez algumas já usem medicamentos, remédios para pressão alta, para tireoide, algumas têm sobrepeso, outras têm pré-diabetes. Tudo isso, somado à idade e ao uso do anticoncepcional, traz alguns sintomas que muitas de vocês nem prestam atenção. Por exemplo, diminuição da lubrificação vaginal. Ah, mas então eu estou perto da menopausa. Nem sempre. O anticoncepcional, por bloquear os hormônios de vocês, pode interferir na umidade vaginal. Pode aumentar a quantidade de varicoses. Pode também fazer com que vocês tenham mais dificuldade de perder peso. E diminuem também o desejo sexual. É claro que não são todos e que a gente tem que fazer uma avaliação individual para cada mulher. Mas o anti não é o melhor método para mulheres acima de 40 anos.
Então isso é muito importante. Aí você coloca um DIU e opta por um DIU que não menstrua, você vai ficar 5, 7, 8 anos com esse DIU sem se estressar, sem se preocupar. E a grande vantagem é mais saudável. E a segunda vantagem, você ficará regida com os teus hormônios e não com o hormônio doante que você usa. Isso faz uma diferença enorme, enorme na tua vida. Portanto, sempre eu digo, é muito fácil o ginecologista chegar, atender, fazer a consulta. Qual é o anticoncepcional que tu está usando? Ah, faz 15 anos que eu uso X. Ah, não, pode continuar, tu está com 44 anos. Não. Eu tenho que procurar sempre dar a você o que é mais saudável, o que é melhor e o que vai te trazer maior qualidade de vida. E nessa fase, levando em consideração o que eu falei, esses métodos considerados, chamados de longa duração, eles são melhores. É assim que funciona. Algumas podem até fazer um teste. Obviamente, se protejam. Fique 2 meses sem o anticoncepcional. Você vai ver que tu está diferente. Tu vai parecer mais leve, vai reter menos líquido, vai sentir as pernas mais leves, muitas vezes o desejo sexual aumenta, a lubrificação vaginal também. São pequenos detalhes, são pequenas orientações que vão ajudar vocês. Então, isso que eu estou falando pode ser que não aconteça com todas as mulheres. Mas é importante vocês entenderem que quanto mais perto da menopausa chegarem, menor é a quantidade de hormônios iguais aos anticoncepcionais que vocês devem usar. Aí é que eu digo, se vocês não estão usando eles, eu posso fazer uma dosagem hormonal. Algumas vezes chega paciente no consultório dizendo assim, doutor, eu fiz umas dosagens hormonais agora e estão todas elas alteradas. E aí eu pergunto, tu está usando anticoncepcional? Sim, estou. Não vale para nada. Quando se faz essas dosagens, você não pode estar usando para que eu tenha a realidade dos teus hormônios. Eu disse agora que o antibloqueia os teus hormônios, é óbvio que eles estarão todos alterados. Então, necessário, nesse momento, parar o anticoncepcional para nós avaliarmos em que situação você está. Se os teus hormônios estão bons ou não. E aí nós vamos tomar a decisão de começar a fazer uma suplementação hormonal em doses pequenas, em doses adequadas, com os hormônios bioidênticos. Hoje, a indicação da sociedade brasileira, americana, europeia, é de que sempre que nós formos fazer uma suplementação hormonal, a gente prefira os hormônios bioidênticos. Isto é, são aqueles produzidos ou são aqueles iguais aos produzidos pelo ovário. E nós temos, de grandes empresas, hormônios bioidênticos. E de preferência que essa suplementação hormonal, que essa reposição hormonal, seja através de gel, através de adesivo e muito menos ou praticamente nunca através de comprimidos. Por quê? Porque o comprimido, quando você toma ele, ele vai passar pelo teu estômago, pelo fígado e acaba sobrando uma quantidade menos efetiva desse hormônio. Além do gel, além do adesivo, nós temos também os implantes hormonais que, embora as sociedades ainda lutem um pouco contra, mas nós sabemos que quando esses implantes são de hormônios produzidos em um laboratório extremamente sério, eles trazem muitos benefícios para as pacientes. Eu, particularmente, prefiro usar gel e usar os adesivos nas minhas pacientes. Mas nós podemos adequar a dose conforme a tua idade. Não é receita de bolo igual para todas. Não. Vai depender dos muitos sintomas que vocês têm. E quais são esses? Vocês conhecem o calorão, a vagina seca e irritabilidade. Mas talvez aos 42 anos vocês comecem a ficar com uma memória um pouco menor, um desempenho neurológico menor, uma certa névoa mental
O que é névoa mental? É tu pegar, por exemplo, esse óculos aqui e tu olha para ele e tu quer dizer óculos e tu não consegue. Muitas vezes isso já é um sinal de uma redução da quantidade do estrogênio no cérebro. Porque o cérebro de vocês tem receptores para o estrogênio. E quando o ovário começa a diminuir o funcionamento, ele começa a sentir quadros de maior ansiedade, de maior irritação, de maior brabeza. Podem ser sinais, sim, de uma diminuição dos hormônios. E é neste momento que todas devem fazer uma avaliação adequada para, neste momento, começarem a se reequilibrar do ponto de vista hormonal e aí tem uma chance altíssima de passar a menopausa, como todo mundo fala, muito bem. Agora, se não é feito isso, a gente começa a correr atrás da máquina. A paciente já chegou na clínica com todos os sintomas, já engordou 5, 6 quilos, já está com a vida sexual muito ruim. E aí, muitas vezes, eu encontro mulheres um trapo nessa fase. E falando muito mal da perimenopausa e da menopausa. Sim, é difícil. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas a gente tem que fazer uma avaliação integrada, completa. E dentre essa avaliação completa, eu reforço para vocês que nesta idade, depois dos 40, vocês devem ir no ginecologista anualmente para fazer os exames de sangue. E dentro desses exames, quando necessário, a parte hormonal toda, mas a parte de colesterol, de tireoide, de açúcar no sangue, de fígado e, principalmente, no meu ponto de vista, muitos exames necessários de vitaminas, minerais, para saber como estão os nutrientes de vocês. Por quê? Porque é através desses exames que a gente consegue identificar muitas deficiências que estão dando alguns sintomas para vocês. Por exemplo, deficiência de ferro, ferritina baixa, dor nas pernas, cabelo ruim, vitamina B12 do complexo B baixas, falta de energia, piora da memória, falta de concentração, vitamina D baixa, menor imunidade, mais infecções, menos força muscular, mais chance com o tempo, não agora, de vir a desenvolver a osteoporose. Essas eu citei rapidamente. Mas existem muitos exames que nessa época devem ser feitos de forma global, para que você fique bem como um todo, não só da parte hormonal. Porque se eu cuidar só disso, se eu só te der hormônio se for necessário e não cuidar do resto, você será beneficiada, em parte. Mas, como um todo, não. Porque eu vou precisar melhorar a tua memória, vou precisar melhorar a tua energia cerebral, vou precisar melhorar a tua disposição, diminuir o teu cansaço. E isso é uma coisa muito, muito importante. Um outro fator que cada vez eu estou dando mais importância e que você deve abrir muito o olho é em relação ao intestino de vocês, tá? Ué, mas tu é ginecologista e está falando de intestino? Sim. Porque hoje o intestino é encarado como o segundo cérebro. Vocês têm que tratar dele muito bem. Muito bem. De que maneira? Água, zero açúcar ou pouquíssimo açúcar, pouco álcool, alimentos mais naturais. Porque é no intestino que existe um equilíbrio fantástico de toda a flora que a gente tem no corpo. Existem trilhões de bactérias ali e que, se não estiver funcionando de forma adequada, nós temos o que chamamos de disbiose e, a partir daí, diversos setores do corpo feminino se desequilibram. E um dos principais que se desequilibra quando o intestino não está bem é o cérebro, por incrível que pareça. Hoje existe uma relação direta entre disbiose intestinal, maiores chances de Alzheimer, ansiedade e depressão. Sabe por quê? Porque a substância cerebral que ajuda a melhorar muito o humor, que é um neurotransmissor da paz, da tranquilidade, da alegria, chamada serotonina, ela é mais do que 80% produzida no intestino.
E através das ligações do intestino com o cérebro, ela supre o cérebro com a quantidade adequada. Quando a mulher está ansiosa, está deprimida, ela usa o quê? Um inibidor da recaptação de serotonina. Para quê? Para que tenha mais serotonina no cérebro. Se o teu intestino não está bom, vai disponibilizar menos serotonina no cérebro e muitas vezes você vai apresentar mais sintomas de ansiedade, de depressão, de tristeza. E se eu somar o teu desequilíbrio hormonal, porque tu está com 45 anos, isso pode se incentivar um pouquinho mais. Veja que as coisas são todas integradas. Se eu cuido de uma só, eu deixo passar várias outras. Então, cuidando do teu intestino é água, pouco açúcar, atividade física, frutas, verduras e menos lactose. Isso vai ajudar e muito a vocês estarem bem. E reforço, a suplementação de nutrientes, quanto mais idade nós temos, cada vez se faz mais necessária. E existem várias formas de fazer essa suplementação quando necessário. Tu tem comprimidos, tu tem sublingual, tu tem injetável. E fazendo uma analogia, tu pode fazer a suplementação da mesma forma como tu pode escolher ir a Porto Alegre. Tu pode ir a pé, de bicicleta, de carro ou de avião. Ok? Cada um vai ter suas vantagens e suas desvantagens. Se tu for a pé, tu vai demorar muito tempo, tu vai cansar e tu vai correr inúmeros riscos e talvez não chegue. Né? Quando a gente usa uma suplementação numa mulher rígida, com peso normal, sem nenhum tipo de remédio, o estômago e o intestino dela, que não são o intestino não é desbiótico, absorve de uma maneira. Agora, se eu tenho uma mulher de 48, 53 anos, com sobrepeso, obesidade, ela usa remédio para tireoide, usa remédio que todo mundo usa, ou já usou muitas vezes, para estômago, pantoprazol, esomeprazol, por muito tempo, a capacidade de absorção do que eu estou dando dela para vitamina D, para vitamina B12, diminui bastante a absorção. Aí vem um tipo de suplementação que é muito mais rápida, muito mais eficiente, mas obviamente geralmente é mais cara, porque se tu vai de bicicleta é um custo, se tu vai de avião é outro custo. Mas a efetividade de eu dar uma suplementação de vitamina B12 injetável é muito maior. E quanto mais idade tem a mulher, mais a diferença entre tomar via oral e usar injetável. E hoje eu tenho dado muita preferência para injetáveis porque eu tenho a capacidade de suplementar N nutrientes para as mulheres, melhorando diversos sintomas. Desde o cabelo, da unha, da pele, do cansaço, da sonolência, da falta de disposição, da ansiedade, da depressão, da tristeza. Então, nós temos que lançar mão, quando necessário, dessas suplementações. Mas sempre, antes disso, orientar em relação à alimentação e reposição hormonal e exercício. Um outro fato que chama muito a atenção é a questão da vida sexual da mulher. A gente sabe que quanto mais a gente se relaciona com a mesma pessoa durante muito tempo, isso acaba tendo desgastes. E nós, todos, homens e vocês mulheres, precisam cada vez evoluir mais nos relacionamentos para que seja adequado. E eu ouço muitas queixas de diminuição do desejo, de diminuição da lubrificação, mas hoje tudo isso tem como resolver. Parte baseado no que eu já falei, na parada do método anticoncepcional, na escolha de uma suplementação hormonal adequada, se for necessário, ou usando alguns tratamentos que nós temos hoje, tanto através de hormônios na via vaginal, quanto lançando mão do laser para melhorar muito a lubrificação vaginal, melhorar muito toda a parte da circulação de sangue no clitóris, melhorando a resposta da mulher. Então, é importante entender que a mulher tem que ser vista como um todo, tem que ser abordada a parte sexual e tem que dar opções para que ela melhore isso. Não existe, infelizmente, uma pílula, um comprimido que eu vou te dar, pronto, agora sexualmente tu vai ficar bem. Não.
Mulher é muito, mas muito diferente de nós homens em relação à parte sexual. E a gente tem que entender e encarar dessa forma. Um outro aspecto que eu noto muita dificuldade nas mulheres é a parte emocional nessa idade. Pelas oscilações hormonais, pelo período que estão vivendo em casa, filhos saindo de casa, indo para a faculdade, trabalho muito estressante, faz com que aumente esse desequilíbrio emocional. Isso deve ser escutado, entendido e abordado da forma mais natural, em primeiro lugar, e eficiente, em segundo lugar, para que juntos melhore a qualidade de vida de vocês. Isto não pode passar despercebido. E, para vocês terem melhor saúde emocional, é fundamental vocês entenderem que não tem tanta necessidade de usar tanta mídia social. A gente tem que proibir tem que controlar os nossos filhos, mas nós temos que controlar. E eu vejo que quanto mais a gente se foca nisso, piora a nossa qualidade de vida. E à medida em que vai chegando a menopausa, passou 4, 5 anos da menopausa, muitas mulheres hoje estão se transformando a sua vida pelo excesso na mídia social, pelo excesso de tempo no celular. Isso faz parte da nossa saúde. A gente disse no primeiro episódio, é bom, é necessário, mas tem que ser com dose certa. Quando eu falava na reposição hormonal, e eu já estou caminhando agora para a parte final do nosso podcast de hoje, reforço de novo para vocês, quem não foi, vá lá no meu Instagram, que daqui, quando eu terminar, eu vou ficar lá por 20, 25 minutos respondendo as dúvidas de vocês sobre o DonaCast de hoje. Mas a reposição hormonal, quanto tempo eu posso fazer ela? Hoje não tem tempo. Você pode fazer 5 anos, 7 anos, 10 anos, e tu vais adequando o tipo de hormônio que tu usa conforme a tua idade. Está aqui, ó. Anotem o meu Instagram, entrem lá, né? Entrem lá. Também o telefone e o meu Instagram vai estar aqui na barra, que vocês podem aí aproveitar e me seguir lá e eu vou responder as perguntas. Estava falando, a reposição hormonal pode ser usada por 5, 7, 10 anos. Aquela ideia que se tinha, não, só pode usar 5 anos, depois não pode mais, caiu por terra. Usem os hormônios bioidênticos na menor dose possível, pelo tempo que for necessário, respeitando as contraindicações da reposição. Sim, ela tem. Pacientes que têm infarto, AVC há pouco tempo, câncer de mama em atividade ou de pouco tempo, cânceres que são estrogênio dependente, pacientes que têm lúpus em atividade, pacientes que tiveram doenças isquêmicas do coração, pacientes com hipertensão descontrolada, todas essas não podem fazer reposição hormonal. Mas aí, com avaliação adequada, se não pode usar hormônios, temos que lançar mão de outras substâncias para equilibrar a vida de vocês nessa fase que é crítica. A minha intenção com esse episódio de hoje, falando sobre um assunto que eu vejo todo dia no meu consultório e eu vejo quantas mulheres sofrem por muitas vezes serem avaliadas apenas a parte hormonal, vamos considerar vocês como um todo. E agora, vocês anotem as 4 dicas que eu vou dar para vocês começarem a passar essa fase do climatério melhor. Primeiro, comam menos e comam mais saudável. Segundo, façam exercício físico 4 a 5 vezes por semana, cada vez mais intenso. Terceiro, procurem o ginecologista de vocês para fazer uma avaliação completa, integrada. Se for necessário, suplementar hormônios antes do período da menopausa. E quarto, façam a higiene mental sempre.
sigam interagindo, sigam fazendo festas, sigam vivendo felizes, mas não exagerem no que não é necessário. Tenho certeza que essa época da vida, o climatério, que vai dos 40 aos 65 anos, ele é o período em que a mulher mais produz e que a mulher está mais evoluída, que a mulher pode mais evoluir. Depende só de vocês. Agradeço a presença de todas vocês. Reforço que vou estar agora no Instagram respondendo durante 20 minutos as perguntas de vocês. Boa noite.